Maverick, 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 Maverick. É o melhor jingle da história da publicidade brasileira, feito por Ford Maverick dos anos 70, que era assim o Maverick e não o Maverick. Maverick é esta picape aqui agora em sua versão híbrida, e é por isso que ela está apontando para lá e vocês estão vendo o bumbum da Maverick híbrida, porque é aqui que você detecta as principais diferenças dela em relação à irmã Lariat ou Lariat FX4 2.0 turbo, 252 cavalos. Aqui a gente tem nada, né? Na lateral onde estaria o FX4 da Lariat não há nada, porque não há uma suspensão off-road aqui, e por não haver uma suspensão off-road aqui, a gente tem rodas aro 18 e não 17, um pouquinho menos de ombro no pneu, um pneu mais asfalteiro, e confesso que nessa cor branca, com esse pneu que tem um perfil até baixo com a roda maior, mas ele é um pneu estreito aqui, temos um pneu 225, né, para esse tamanho. A Maverick fica assim com muita cara de carro de trabalho. Tá com uma cara aqui de uma picape da Secretaria Ambiental da Califórnia, enfim, alguma coisa. E a gente sabe que aqui no Brasil esse carro nunca vai ter, nunca não, né, mas pouco provavelmente vai ter essa pegada. Afinal, estamos falando de um carro de 244 mil reais, o que é bastante para um carro de trabalho, e principalmente exatamente o mesmo valor da Maverick FX4 2.0 turbo 4x4. Aqui a gente tem um carro 4x2 e isso acaba assim sendo um problema. A maior concorrente da Maverick híbrida, meus amigos, talvez não seja a Ram Rampage, por exemplo, e sim a própria FX4 turbo. Falei em Ram Rampage, mas é aqui atrás onde a Maverick mais se destaca em relação ao mais novo lançamento da Ram aí no Brasil, na caçamba. A caçamba da Maverick, em matéria de litragem, é muito parecida com a da Rampage, mas aqui percebam que a gente tem uma caçamba baixa e longa. A Ram, e antes dela a Fiat, né, com a Toro, a Stellantis, para ter um número bonito de litragem, né, tem uma caçamba bastante alta, que é algo que, se você parar para pensar, não é muito útil, né? Um ombro alto aqui na caçamba só serve para ficar mais difícil de você tirar e colocar coisas, e não te dá um ganho verdadeiro de capacidade de carga, porque a graça de ter uma picape com caçamba é justamente o fato de você ter um teto infinito, né? Você não precisa se preocupar, a sua litragem vertical aqui é infinita. E por ser uma caçamba mais baixa e, portanto, mais longa, a Maverick tem uma caçamba bem mais utilizável. No meu caso, por exemplo, eu coloco uma bike 29 aqui com um extensor, sem precisar desmontar a roda, sem sequer precisar colocar ela enviesada. Ela cabe retinha aqui. Vocês já viram vídeo no canal, link na descrição. E isso é um diferencial, uma grande vantagem da Maverick em relação à Ram Rampage, na minha visão. A outra grande vantagem dela é o comportamento dinâmico, que essa versão híbrida abre mão em grande parte. Aqui na dianteira, sem novidades, né? O Family Face, que agora que saiu a nova Ranger, fica bem nítido, né? Como ambas, tanto Maverick quanto Ranger, são versões bebês aí da F-150, com esse light bar aqui que a Ford chama. Mas aqui, debaixo do capô, o grande diferencial da Maverick híbrida, que não custa lembrar, né? É a primeira picape híbrida a ser vendida no Brasil. A gente tem um motor 2.5 a gasolina, 4 cilindros, do ciclo Atkinson, que é um ciclo que traz maior economia de combustível, porém menos rendimento em matéria de performance do que o ciclo Otto, que é o ciclo mais tradicional. Somado a ele, um motor elétrico de mais de 120 cavalos, mas aqui a gente tem o chamado híbrido não linear, como os primeiros Prius lá nos Estados Unidos, os Corolla híbrido que a gente está acostumado aqui, ou seja, nunca o motor a combustão e o motor elétrico trabalham simultaneamente em sua potência máxima. Portanto, a potência combinada do motor a combustão com o motor elétrico é de 194 cavalos, bastante menos que os 252 da versão 2.0 turbo, e o torque é de apenas 21 quilos, o que parece bastante pouco para esse carro aqui de 1.700 quilos, mas lembre que a gente está falando
do torque do motor elétrico vindo a 0 RPM. Então, no trânsito urbano, a Maverick híbrida, ela é bastante espertinha, muito mais, por exemplo, do que uma antiga Toro Flex 2.4, para fazer uma comparação aí com um motor de litragem semelhante. Em números frios, a Maverick Turbo faz de 0 a 100 em 7 segundos, esse carro aqui faz de 0 a 100 em 8.4 segundos. Vocês estão vendo que a gente está na Praça do Avião de Araçariguama e a gente consegue ouvir aí um avião ao fundo, vai deixar a nossa gravação bastante temática aqui. O ponto é, 1,5 segundo pior, 1,4 segundo é bastante pior, é sim, mas para a proposta do carro, 8,4 segundos não é de forma alguma um carro manco quando você está no ambiente urbano em velocidades baixas, aproveitando bastante ali o torque do motor elétrico. A hora que você precisa desse motor trabalhando em giros mais altos na estrada, em retomadas de 120 para 140, fazer uma ultrapassagem, aí sim você vai sentir falta do motor turbo e vou dizer, não vai ser pouca falta que você vai sentir, vai ser bastante. Vocês vão ver isso já já. E aqui por dentro, tada! Built for the... Tudo igual, né? Tudo igual à versão turbo. A única diferença é que, vocês podem ver aqui, não há um conta-giros, né? Em matéria de acabamento, é a mesma versão, chama Lariat também a híbrida, né? Que é a versão de topo de acabamento da Maverick, né? Significa, por exemplo, que ela tem esse couro marrom bacanudo aqui, igual à versão turbo. Inclusive os bancos da Maverick e do Bronco, para mim, estão entre os melhores assentos, né? Cada bunda e cada costa encaixa diferente em cada banco. Então, para o meu corpo, eu sou muito fã dos bancos de Maverick e Bronco. Outra virtude que se mantém aqui, a principal diferença em relação a turbo está aqui, né? Some o conta-giros, passa a haver aqui um medidor de potência, né? 100% da potência, e quando você tira o pé do acelerador, acontece a regeneração aqui da bateria, né? Você consegue acompanhar quando você está recarregando a bateria. Percebam aqui, apesar de você nunca conseguir, você não tem nenhuma opção de modo 100% elétrico, você não é um híbrido plug-in também, você não consegue plugar o carro para garantir que você vai andar somente na bateria, mas o carro evidentemente está constantemente tentando maximizar o uso do motor elétrico para você consumir menos combustível. E ele te conta aqui, ó, desde que eu zerei a viagem de hoje de manhã, a gente fez 178 km no total, muita estrada, total de 45 km elétricos, ou seja, sem consumir combustível. Dentro da cidade, no anda e para, antes de eu pegar a estrada hoje, a gente estava mais ou menos um meio a meio aqui, coisa de 40 km no total, sendo 20 deles elétricos. Agora, quando você pega a estrada, aí o motor elétrico não consegue mais dar conta sozinho e aí você passa a usar bastante o motor a combustão. E aí, o que acontece? O consumo piora, né? O carro híbrido tem isso, ele consome mais na estrada do que na cidade, onde as oportunidades de regeneração na cidade são muito mais frequentes, né? Então, o consumo piora. A gente estava beirando os 20 por litro na cidade, depois de pegar bastante estrada aqui, 14 por litro, o que é ainda muito bom para uma picape de 1.700 quilos, né? Com toda a capacidade ali de volume na caçamba que a Maverick tem. Quando saiu a Maverick, eu ainda tinha a Ranger, o comprimento da caçamba da Maverick é só 8 centímetros menor que o da Ranger. É um dos grandes pontos fortes do carro, é o tamanho da caçamba em relação à dimensão total do carro. Falei dos bancos como ponto forte também, mas não dá pra gente negar, né, que em matéria de interior, na nova realidade aí do mercado de picapes intermediárias brasileiro, que contém a Ram Rampage, o interior passa a ser um ponto fraco da Maverick, né? Bastante plástico duro, tudo muito bem executado, tudo muito bem construído, é um carro que não vai ter grilos tão cedo, mas a gente não pode esquecer que a Maverick é o carro mais barato da Ford nos Estados Unidos. Especificamente, a versão híbrida foi feita para ser o carro de entrada da Ford por lá, o que até ajuda a aumentar a estranheza da 2.0 turbo e da híbrida custarem a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. A híbrida custa menos e a gente tem um painel que não tem aquele esmero de materiais, né, que a Ram Rampage trouxe. A gente tem sim bastante mais espaço na cabine, principalmente para quem vai no banco traseiro. Fazendo essa comparação direta aí de Maverick e Rampage, é outro ponto forte da Maverick. Mas que o interior agora não é tão impressionante, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, para o multimídia em relação à principal concorrente, quanto a isso,
não resta dúvida. Agora, já que a gente trouxe o mundo da Ram Rampage para dentro do mundo da Maverick, fica muito claro, né? As versões com motor Hurricane da Rampage vão concorrer com a Lariat 2.0 Turbo, né? Bastante desempenho, acelerações ali na casa de 7 segundos, mais de 250 cavalos para ambas, performance. O que deixa a híbrida com a responsabilidade de brigar com as versões diesel da Rampage, né? E aí tem muito a ver, né? A questão do consumo, da autonomia maior, fica assim muito parecido. O que a gente não tem aqui é a tração integral, né? E temos também uma certa dúvida, né? Uma pulga atrás da orelha. Será que os 21 kg de torque vão dar conta na estrada? Só existe uma forma de descobrir. Tem mais uma diferença muito grande entre uma Maverick híbrida e uma Rampage diesel, que é isso aqui, ó. A hora que você aciona o motor, nenhum barulho. Afinal, em baixas velocidades, você vai usar somente o motor elétrico. Bora acelerar então. But after all, how does it go, Congressman? Afinal, apesar de a gente é México, temos aqui um carro totalmente pensado aí para as realidades do mercado americano. Olha, no caso da nossa Maverick híbrida, mais do que como anda, deputado, e o consumo, que eu sempre reclamo, né, que a galera faz essa pergunta aí no YouTube, porque o lugar para você achar isso chama-se Google. Mas como aqui a gente realmente tem um carro que está te entregando notadamente menos desempenho em prol de um melhor consumo e uma autonomia excepcional, vale sim muito a pena a gente avaliar esses números. Olha só, eu saí de casa hoje às 6h30 para buscar Renato Durães, que está aqui ao fundo, talvez apareça aí como voz do além, e depois pegar a estrada. Então já estamos a 1h48 num rolê que envolveu eu sair da Zona Oeste até a Zona Sul em São Paulo, depois pegar toda a Zona Sul de volta aqui para pegar a Castelo, então bastante trânsito urbano, mas já estamos aqui também na Castelo há um tempinho. Consumo médio 17 km por litro, sem nenhuma tentativa de estar fazendo um consumo excepcional, né? Então, realmente, já estamos até inclusive atrasados para a nossa gravação aqui, passando um pouco de bastidores para vocês, estamos indo gravar o GR Corolla na fábrica da Toyota em Sorocaba. E estamos fazendo uma média legal aqui de 17, lembrando que isso aqui, né, 115, 120 km por hora constantes na estrada, é onde o híbrido não brilha, ele brilha no anda e para do trânsito, né? Ó, vou soltar o pé do acelerador aqui, acho que vocês conseguem ver o nosso conta-giros, né, o medidor de potência e regeneração, que é o que substitui o conta-giros, cai ali para a zona verde, significa que a gente está conseguindo fazer regeneração de bateria. Quando você freia, ó, olha como o ponteiro vai com força para lá, porque aí você está realmente regenerando bastante. No anda e para da cidade, inclusive às vezes, você freia assim um pouco mais forte para pegar um sinal, ele chega a dar um comprimento, ó, 100% de regeneração, ele avisa que você fez, entre aspas, a freada perfeita para regenerar. Aí a gente tem, graças a isso, uma autonomia que agora está em 700 km, vocês veem que a gente já comeu um pouquinho aqui. Se você realmente encher o tanque e for para a estrada, o carro faz 800 km com um tanque sem grandes esforços, né? Como a própria Ford defendeu ou propôs em relação a esse carro, ela vai ter um comportamento parecido com o carro a diesel na questão do consumo e da autonomia, mas com um custo por quilômetro mais atraente, né? Afinal, a gasolina está mais barata do que o diesel. Então é um carro que, se ele não custasse 244 mil, teria um grande apelo para frotista, né? É um pouco difícil de entender essa estratégia da Ford aqui de cobrar a mesma coisa entre os dois carros, sendo que esse aqui claramente entrega bem menos performance. E quando eu digo entrega bem menos performance, vamos ser justos aqui, ó, vou fazer uma retomadinha. Não é um carro manco, né? Faz de 0 a 100 na casa de 8.4, para uma caminhonete de 1.700 kg, não tá ruim. É que a Maverick Lariat FX4 com o 2.0 turbo, ela é, como eu já brinquei várias vezes, um Focus RS com caçamba. Ela é uma caminhonete que é muito boa de desempenho, não só de desempenho aqui quando a gente acelera, mas também de chão, né? Aqui você tem um pouco menos do brilho, digamos assim, dinâmico da Lariat, porque você não tem a tração integral, né? Você tem a tração só dianteira, mas você está assim abrindo mão de muita coisa em matéria de performance, em linha reta, de comportamento dinâmico. Por mais que ela faça curva legal, tem a roda maior 18,
tem até um pouquinho mais de chão nesse sentido de curva do que a FX4, mas não tem a tração integral. Inclusive na Maverick, né, uma tração integral que muitas vezes joga mais potência para trás, deixa o carro com um comportamento dinâmico sensacional. Em resumo, você está abrindo mão de muita performance para ter sim um ganho interessante em consumo e em emissão, em autonomia, mas isso me parece algo que faça muito mais sentido para um frotista. Eu acho que a Maverick híbrida